Amém. Vamos começar com os avisos aqui. Lembrando os irmãos, então, de botar no silencioso ou no modo avião o celular, para não tocar durante nosso culto ao Senhor. Os dados bancários, tá? Essas informações bancárias a gente tem também no banner ali na frente. Eu não sei se vocês já observaram, tem o nosso banner vermelho ali, né, com o vermelho da IBE. Se você chegar perto dele, você vai ver que na parte do topo tem informações bancárias, tem o Pix também, pode botar o Pix. Opa, depois vai ter o slide. Passa para o slide do Pix, por favor. Vocês já podem pegar o celular e registrar aqui, ou depois, com calma, ali também no banner, tem o mesmo QR Code para vocês registrarem a conta do Pix. Não, perdão, esse aqui é do WhatsApp, né? Mas o do WhatsApp também tem lá no banner. Vocês vão ter esse QR Code do WhatsApp e o QR Code também do Pix. Tem todas as informações no banner. Chega perto, você vai ver que no topo tem todas essas informações, tá bom? Voltando, então, o anterior, o que era? Os pequenos grupos. Volta para os pequenos grupos. Tá? A gente tem aqui os 4 pequenos grupos aqui de estudo da palavra. Né? Um no Rubem Berta, lá com Carlos Pires. Santa Maria Goretti com o Jonas Mátula. Petrópolis com Renan Schmitz. E na Tristeza, Zona Sul, com o Jonatas Pires. Quem tiver interesse de estar se envolvendo com um pequeno grupo, fala com um desses líderes, tá? Onde for mais próximo de vocês. Está entrando em recesso agora, não sei exatamente qual data que é, talvez cada grupo está fazendo uma data um pouquinho diferente. Então, não aparece lá de surpresa, tá? Combina antes com o líder do grupo, para não dar desencontro. Tá bem? Então, tá. Vamos ao nosso catecismo, Catecismo Nova Cidade. Estamos na pergunta 28. A pergunta: o que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé? Então, vamos responder todos juntos? No dia do juízo, eles receberão a temerosa, mas justa sentença da condenação pronunciada contra eles. Serão lançados fora da favorável presença de Deus para o inferno, a fim de serem castigados justa e gravemente para sempre. Amém. Então, vamos ficar de pé para ler o nosso texto. Perdão, esse é o texto da... Me perdoe, ainda não. Esse é o texto base da nossa pergunta. Eu vou ler, tá bom? É o texto base da pergunta e resposta do catecismo. Que é João 3,16, todo mundo conhece, e o 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Temos mais aqui uma referência. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 18 e 36. Então, chamada adoração. Vamos agora inclinar nossos corações a cultuar nosso Deus. E vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Lucas 2, 25 a 30. São quantos slides aqui? Tá. Lucas 2, 25 a 30. Eu estou com uma versão diferente, então eu vou ler no slide. Vamos lá? Vamos acompanhar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te damos graças, te louvamos por este dia tão especial que o Senhor nos convoca, Senhor, graciosamente para nos reunirmos como teu povo, como teus filhos, como tua noiva, como teus súditos, Senhor, como tuas ovelhas, para te admirar, para te contemplar, para sermos admoestados, ensinados, para nos deleitarmos na tua palavra cantada, na tua palavra pregada. Senhor, que nossos corações sejam cheios nesta manhã, Senhor, da tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor, pela tua misericórdia e tua graça, nos alcance hoje, Senhor, e nos edifique através da tua palavra, através da reunião, Senhor, dos irmãos. Abençoa, Senhor, a pregação, abençoa os louvores, Senhor, abençoa cada um de nós aqui. Nós te pedimos, mediante nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos cantar esse hino. Bom dia, irmãos. Vamos cantar um hino que chama Salvador Bendito. Fazia muito tempo que a gente não cantava esses hinos do cantor cristão. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar.
uma outra música que fazia tempo que a gente não cantava aqui, que é o Firme nas Promessas, que é um hino muito querido no nosso coração, né? Então a gente vamos cantar juntos. Vou começar pelo refrão, depois a gente vem para a primeira estrofe. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Uma vez mais. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos juntos. Firme nas promessas de Jesus, Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Promessas de Jesus, sim, Senhor. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, nas promessas de Jesus. Próximo. Firme nas promessas que não falhar, em sua tempestades no revolto do mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, assim a igreja vai. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Última vez. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
glorificado serei isso através de Cristo, livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado e da presença do pecado. Eu livre serei, de glória em glória, de fé em fé. Graças, Senhor. Graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Sim, Senhor Deus, nós queremos te bendizer nessa manhã, Pai, e fazer teu nome engrandecido, Senhor, porque tu és justo, Deus, tu és puro, Senhor Deus, tu és misericordioso, Pai, tu és tardio em irar-se, Senhor, e a tua misericórdia é sobre nós, Pai, a tua misericórdia é sobre esse país, tua misericórdia é sobre nossas vidas, nossas famílias. Nós queremos te bendizer aqui nessa manhã, Pai, fazer teu nome grande aqui, Senhor. Te pedimos, fala conosco pela tua palavra. Muda o nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. E que nós possamos te glorificar para sempre, Senhor. Amém. Amém. Acolhido, é uma alegria tê-lo conosco. Se deseja depois mais informações sobre a igreja, pode vir falar comigo também, com os irmãos, com os diáconos. Nos alegramos por estarmos reunidos aqui nesta manhã. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos ter um tempo de oração. Vamos lembrar aqui da família do irmão Carlos Pires, porque essa semana, na sexta-feira, faleceu o pai dele, o Isaac. Seu Isaac, que estávamos orando, ele já vinha com a saúde fragilizada também, em virtude do diabetes. Faleceu agora nesta sexta-feira. Tive o privilégio de conhecer, é muito querido, um senhor, muito simpático. Conheci ele no casamento do Davi e da Aline, e crente no Senhor, partiu com o Senhor. Essa é a nossa alegria, o nosso consolo. E oramos pelos familiares, né? Nossos queridos irmãos, Carlos Pires, Jonatas, Davi. Vamos orar. Vamos orar também pela saúde de Ana, irmã da Elaine, continua hospitalizada, oramos semana passada, continuamos orando por ela, pela saúde dela, pela conversão, para ela se voltar ao Senhor, de sua família também. Então, vamos ter esse tempo de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, pois tu és o Deus
soberano, o Deus grandioso, o Deus fiel, Deus que nos alcança com graça, com misericórdia em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E, Pai, queremos, nesse tempo agora, orarmos como igreja, lembrando aqui, Pai, da família do seu Pires, Carlos Pires. Louvamos o Senhor pela vida do seu Isaac, gratidão pela vida dele, o legado que ele deixa com a sua família, Senhor. E clamamos ao Senhor pelo consolo dos familiares nesse tempo, que eles possam sentir o conforto que vem do Senhor, da presença do Senhor conosco, nos momentos mais difíceis também, o Senhor é conosco, se faz presente, o Deus Consolador. Então, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida dessa família, e que esse tempo também contribua para a glória do Teu nome, para o engrandecimento do nome do Senhor, edificação de vidas. Então, abençoa, Senhor, neste tempo, esta família, Pai querida. E queremos orar também pela saúde de Ana, que ela possa melhorar, deixar o hospital. Oramos pela salvação dela, pela conversão, que ela realmente possa ser tocada pelo Senhor. Usa a sua irmã Elaine, que tem compartilhado também, Senhor, a palavra. Abençoa, Senhor, essa família, nós oramos assim, confiados, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tá dando um chiadinho, será que não é a bateria aqui? Não? É aqui? Quer trocar? Não, tá certo. Graças a Deus pelo ar-condicionado, né, meus irmãos? Hoje está quente, os dias quentes, muita gente chegou agradecendo, louvando a Deus pelo ar-condicionado. E nós, sim, devemos ser gratos pelas pequenas coisas que são importantes e nos ajudam também agora na concentração, né? E nestes domingos, meus irmãos, então, que antecedem o Natal, nós estamos trazendo mensagens voltadas para o Advento. E, com certeza, meditando nestas verdades sublimes da primeira vinda de Cristo, nós preparamos os nossos corações, inclusive, para o segundo Advento. Para o segundo Advento. E nós aguardamos, então, a consumação da nossa redenção pela fé nas promessas deste Deus que não falha. Por isso, então, há 2 semanas nós consideramos o cântico de Maria, aquela Virgem Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus, e ela, então, profere o seu cântico. Semana passada nós vimos o cântico de Zacarias, pai de João Batista. Ele louva a Deus também por Cristo, e hoje vamos observar o cântico de Simeão. Este cântico está inserido também no Evangelho de Lucas. Então, nós avançamos na narrativa. Depois do cântico de Zacarias, Lucas registra os eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Então, nós temos ali este registro de Lucas. Temos o cântico dos anjos que rompem os céus diante dos pastores no campo. E os anjos, depois da notícia de que nasceu Jesus, eles louvam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E assim os pastores, então, depois destas notícias, depois do louvor dos anjos, eles foram até Belém e viram Jesus na manjedoura. E eles então contaram tudo o que aconteceu para José e Maria. Maria guardou as palavras em seu coração. O seu filho, o seu bebê, de fato, não era um bebê qualquer. E os pastores então voltaram louvando e glorificando a Deus. A narrativa segue. Passaram-se 8 dias. Jesus foi circuncidado, conforme a lei de Moisés. Interessante observar o Criador da lei, o grande legislador, o Deus soberano, humildemente se submete à lei. O Criador que se fez carne, que se fez um de nós. Lucas parece identificar isso com estes aspectos mencionados, a lei, os aspectos da lei, como Jesus, desde o nascimento, cumpriu a lei,
com perfeição. Ele se identificou conosco e Ele cumpriu a lei com perfeição em nosso lugar, nós os que cremos nele. Nós os que cremos nele. Ele veio para cumprir toda a justiça necessária diante deste Deus infinitamente santo. E após isso, então, a circuncisão, José e Maria trouxeram Jesus para o templo. E esse texto está em Lucas capítulo 2. Vamos ler este texto antes do nosso, 22 a 24. Lucas 2, 22 a 24. Que diz ali: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, José e Maria apresentaram Jesus, referente aqui à consagração dos primogênitos, conforme Êxodo capítulo 13. Desde o Êxodo, havia o reconhecimento em Israel de que todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. E também era exigido um sacrifício, pois a mãe, após o parto, era considerada cerimonialmente impura. Então, passados os dias da purificação, a família deveria oferecer um sacrifício de um cordeiro. Ou, se fosse uma família pobre, 2 pombos, que foi o caso da família de José e Maria, uma família humilde. E é neste contexto que surge, meus irmãos, Simeão. E é impressionante este homem. É impressionante as percepções de Simeão. O que ele percebe, o que ele identifica a respeito do plano da redenção, a história da redenção, e isso, claro, conduzido pelo Espírito Santo. Nós temos este Simeão contemplando Cristo pela graça de Deus, e ele era, diz a narrativa, era um homem piedoso, um israelita piedoso que aguardava a consolação de Israel. Ele havia recebido a promessa de Deus de que não morreria sem antes ver o Messias, o Cristo. E este dia chegou. Simeão viu Jesus, viu o bebê Jesus e proferiu o seu cântico de adoração. Portanto, à luz deste texto, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, vamos considerar a nossa mensagem hoje em 3 pontos. Primeiro, veremos como Simeão era um homem piedoso e ele então esperava pelo Cristo prometido. Ele esperava, ele aguardava esta promessa, esta salvação pela fé nas promessas de Deus, e a chegada de Jesus é o cumprimento destas promessas. No segundo ponto, nós veremos que Simeão contempla o Cristo prometido pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, demonstrando como a salvação é uma obra da graça soberana de Deus. É obra de Deus. E desta forma, Simeão, com seu coração cheio de gratidão, expressa que estava pronto para partir em paz, morrer em paz. Nunc dimittis, título em latim deste cântico, despede agora. O servo pode partir em paz, pois ele já viu o Salvador, ele já contemplou a salvação. E nosso terceiro ponto, então, veremos que Simeão prediz a morte de Cristo, do Cristo prometido. Esta salvação teria um alto custo a ser pago. E ela foi conquistada pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar com oração, meus irmãos. Esse será o nosso assunto hoje. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez, pedindo graça no entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Deus de salvação, Deus que tem prazer na misericórdia, Deus que enviou Jesus para salvar pecadores que não merecem nada, como nós somos. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho, obrigado por essa mensagem,
a maior, a melhor notícia de todas. Obrigado, Senhor, por essa salvação que nos chega em Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo exemplo de Simeão, um homem piedoso que esperava na Tua palavra, nas Tuas promessas e não foi decepcionado. Ensina-nos nesta manhã, Pai, as lições da Tua palavra, Senhor. Eu peço graça para ser fiel ao texto bíblico, o que for falado na carne seja esquecido, que fique a Tua palavra gravada em nós, pelo poder do Espírito Santo. Pai, fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor age, que o Senhor rege a igreja, pela pregação da Tua santa palavra, e assim nos submetemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, nosso primeiro ponto, Simeão esperava pelo Cristo prometido. Vamos ler ali a partir de Lucas capítulo 25, vamos ler 25 a 27. Escute com atenção a palavra do nosso Deus, que diz assim, Lucas 2, 25 a 27, Simeão esperava pelo Cristo prometido. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Até aqui a leitura do nosso primeiro ponto. Pouco se sabe a respeito de Simeão, meus irmãos. O texto não especifica se ele exercia algum ofício no templo, parece que não. Trata-se de um homem leigo, não era um sacerdote. Mas trata-se de um homem justo e piedoso, diz a Escritura, temente a Deus. Ele conhecia, um homem que conhecia a palavra de Deus e confiava nas promessas deste Deus, cuja palavra não falha, e deste Deus que viria em favor do seu povo, deste Deus que viria em socorro do seu povo. Ele confiava, ele esperava neste Deus. E veja, ele confiava mesmo em um tempo de grande dificuldade em Israel. O cenário não era tão favorável assim na época de Simeão. Nas questões políticas, religiosas, Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. Muitos de seus líderes religiosos envoltos pelo legalismo, outros pelo mundanismo, corrompidos. Então era um tempo para naturalmente não se ter grande esperança. Olhando para o cenário, humanamente falando, não se tinha grande esperança para se estar louvando, para se estar comemorando, humanamente falando, olhando para este cenário. Porém, ainda assim, Simeão alimentava a sua esperança pela fé nas promessas, porque o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. Mesmo em um cenário ruim, ele esperava pela consolação de Israel, do povo de Deus. E o que quer dizer isso, esperava pela consolação de Israel? Nós podemos entender, meus irmãos, com esta expressão, um título messiânico. Referência ao tempo em que o Salvador prometido da parte de Deus viria para socorrer Israel, viria para consolar o povo de Deus. Essa expressão, ela ressoa às profecias de Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento. Isaías profetizou sobre este tempo em que o Messias viria em salvação. O Cristo de Deus, o próprio Deus, viria para salvar o seu povo. Por exemplo, Isaías capítulo 25, versos 8 e 9. Diz o profeta, diz a palavra do Senhor: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Veja, o Senhor falou, palavra de Deus. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem
esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Um pouquinho mais à frente, Isaías capítulo 40, versos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Sendo assim, nós entendemos que Simeão era um homem que esperava nestas promessas. Era um homem que confiava nas promessas de Deus e ele esperava pelo consolo de Israel. Ele esperava pela salvação de Deus que viria pelo Messias, que viria por Cristo. Ele era um judeu piedoso que aguardava a chegada do Redentor, em quem se cumpririam estas promessas. Um homem que perseverava pela fé nas promessas de Deus, mesmo em um tempo difícil. E como temos visto, meus irmãos, promessas que começam lá em Gênesis. Promessa de Deus de salvação começa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, texto que é conhecido como proto-evangelho, as primícias do evangelho, lá no Antigo Testamento. Logo após a queda em Adão, logo após o homem ter virado as costas para Deus, responsável pelo pecado, pela maldição que vem sobre a criação, o homem pecador, logo após esta queda, Deus graciosamente faz a promessa. Gênesis 3,15, Deus prometeu que um dia, o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E isso apontando para quem, meus irmãos? Para quem? Cristo. E a sua obra na cruz, foi lá que ele venceu. Então nós já temos a promessa lá no jardim. E assim o Antigo Testamento ele se desenvolve ampliando estas promessas, apresentando os tipos, as sombras que apontavam para a vinda do Messias, de Cristo. Desde a chamada de Abraão, a aliança da graça feita com ele, Abraão, a promessa da descendência abençoada, em ti serão benditas as nações da terra. O cordeiro substituto que Deus providenciou no lugar de Isaque. Abraão foi fiel a Deus. O filho da promessa, Isaque, nasceu e Deus pediu prova de sua fé. Apresenta o filho como sacrifício e Abraão foi. E obedeceu, mas então quando estava para ocorrer aquele sacrifício de Isaque, Deus intervém, não. Sua fé foi demonstrada, cordeiro substituto, apontando para Cristo. Depois Moisés e a lei de Moisés que foi dada, cujo propósito principal é mostrar a nossa incapacidade de salvação, e a necessidade do Salvador. Esse é o grande propósito da lei. Nós não podemos ganhar a salvação por nossa obediência, por nossas obras, porque nós somos transgressores desta lei. A lei serve como um espelho da alma, mostra a nossa real condição diante de Deus e a necessidade do Salvador, para corrermos para Cristo. O sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, ensinando a perfeita santidade de Deus, e ninguém se aproxima deste Deus sem sacrifício. Este Deus é santo, e ninguém pode se aproximar dele sem expiação de pecados. Todo o sistema lá no Antigo Testamento já mostrando que a salvação seria pela fé no Messias, neste Redentor, neste sacrifício que Deus estava preparando. O rei Davi apontando para o Rei dos Reis e o reino eterno de Deus que se consumaria em Cristo Jesus. O templo, o tabernáculo, simbolizando a presença de Deus com o seu povo, apontando para Cristo. Aliás, interessante observar, este bebê que foi levado por José e Maria ao templo, anos depois afirmou ser maior que o templo. Ou seja, é nele, é em Jesus, é através dele, que a glória da presença de Deus volta a estar com o seu povo, de todos os que nele esperam.
Os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito deste Cristo, deste tempo de consolação que viria sobre Israel, apontando para a palavra encarnada de Deus, que é Cristo, que é o ápice da revelação de Deus a nós. Depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, houveram 400 anos de silêncio. Nenhuma revelação mais, silêncio. Nenhuma revelação foi dada, nenhum profeta foi levantado. E aquele suspense. E as promessas? E as promessas do Messias? Será que Deus se esqueceu das promessas? 400 anos de silêncio. Mas então finalmente chegamos ao tempo que os evangelistas registraram, e o evangelho de Lucas parece ressaltar exatamente isso: o silêncio foi quebrado. A revelação de Deus chegou no seu auge, o Rei prometido, o Cristo do Senhor está chegando, e assim a narrativa de Lucas rompe em sequência de louvores. Quem recebe a notícia, quem reconhece Cristo sai cantando, é impressionante. Sai louvando a Deus, pois as profecias se cumprem, como disse Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler juntos este texto? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco, Emanuel. O Cristo prometido chegou, exaltando a fidelidade de Deus. Deus é sempre fiel à sua palavra. Foi nesta palavra que Simeão esperou e não foi decepcionado. Por isso eu pergunto, tem você também esperado como Simeão nas promessas da palavra de Deus? Tem você colocado a sua esperança nesta palavra? Simeão era um homem justo e piedoso porque exatamente confiava na palavra de Deus. E Simeão esperou nesta palavra e não foi decepcionado. E é nesta palavra que você e eu devemos esperar. Devemos confiar, sem dúvida nenhuma, isso se aplica a nós. O tempo de Simeão não era fácil, o nosso tempo também não. Os nossos dias não são fáceis, principalmente em nosso país, incertezas políticas, incertezas econômicas, e sem dúvida nenhuma isso nos afeta. Isso nos afeta, isso mexe com o nosso ânimo, isso mexe com a nossa paciência, isso nos afeta. E sim, meus irmãos, nós devemos seguir orando pelas nossas autoridades, como a Bíblia nos ensina, orando pelas misericórdias de Deus, pelo bem do nosso país, para vivermos as nossas vidas tranquilas, liberdade no exercício da fé. Precisamos pedir sabedoria a Deus para como nos posicionarmos como cidadãos, muitas vezes, como agirmos em situações que não são tão simples, mais complexas. Precisamos de sabedoria de Deus em nossos dias. Precisamos de sabedoria, precisamos de força de Deus em nossos dias. Mas em tudo isso, meus irmãos, lembrando sempre que Deus segue no controle. Absoluto. Absoluto. Deste país, absolutamente. Deus segue no controle de todas as coisas. E muitas vezes Ele permite situações adversas, mas sempre visando o bem do seu povo, o bem daqueles que esperam nele, o bem daqueles que esperam em sua palavra, e o nosso maior bem é Cristo. E o Cristo prometido já chegou, a palavra de Deus não falha, isso deve trazer esperança aos nossos corações. O reino de Deus já foi inaugurado, e agora nós aguardamos a consumação deste reino bendito. E neste tempo, no dia de hoje, o propósito de Deus principal para a sua vida e para a minha vida é Cristo forjado em nós, para a glória dele, em qualquer circunstância. Em qualquer
circunstância. Por isso, meus irmãos, a nossa confiança toda deve estar na palavra do Senhor. Diz a Escritura: o justo viverá pela fé. Andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa confiança toda deve estar como Simeão. A salvação vem de Deus, não do homem. Nós confiamos neste Deus. Nós temos a nossa esperança sendo alimentada pela palavra deste Deus. E nós devemos estar focados na glória deste Deus. O ide e fazer discípulos precisa continuar acontecendo. A igreja precisa continuar sendo edificada pela pregação fiel da palavra. Nossa oração principal deve ser: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos fazer como Simeão, em tempos difíceis, acima de tudo, alimentar a nossa esperança pela palavra de Deus. O pastor John Piper, ele tem um livro devocional intitulado Boas Novas de Grande Alegria. Então, são devocionais voltados para o Advento, 25 devocionais voltados para o Advento. Até onde eu sei, a editora Fiel disponibiliza o e-book gratuito. Então, fica a dica, material muito bom. E no primeiro devocional, ele traz recomendações para você preparar o seu coração em relação ao Advento, visando um Natal feliz. Em meio de todas as confusões, visando um Natal feliz. E uma dessas recomendações diz exatamente sobre a nossa meditação na palavra de Deus, a nossa confiança nesta palavra. E ele diz assim: seja intenso nas Escrituras e memorize as principais passagens. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, Jeremias 23, 29. Nesta época do Advento, reúna-se ao lado desse fogo. É quente, está cintilando com cores da graça, é cura para 1000 feridas, é luz para as noites escuras. Em tempos onde humanamente não se há muito para termos esperança, nós devemos voltar para a palavra fiel, a palavra de Deus que não falha, a palavra de Deus cujas promessas não falham. E o nosso texto diz, então, que este Simeão, que esperava pela consolação de Israel, estava sobre ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo já havia lhe revelado, de forma pessoal, específica, que ele não morreria antes de ver o Cristo prometido. E ele tinha essa promessa da parte de Deus, e eu fico imaginando a expectativa deste homem, tendo essa promessa. Acho que ele deveria ir no templo todo dia, diversos bebês passando ali. Senhor, é esse, finalmente é esse. Ele tinha essa promessa específica. Até que então, movido pelo Espírito, foi ao templo no dia exato em que José e Maria estavam levando Jesus para fazer por ele o que era ordenado segundo a lei de Moisés. E foi neste momento que Simeão viu o bebê, e então tomou Jesus nos braços e proferiu o seu cântico de louvor. E isso nos leva ao nosso segundo ponto: Simeão contemplou o Cristo prometido. Vamos ler a partir do versículo 28. Que diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, quando pelo Espírito Santo Simeão entendeu que o bebê de Maria era o Cristo prometido, o seu coração transbordou de gratidão, de satisfação, e ele proferiu estas palavras de louvor. E ele louva a Deus pela salvação contemplando Cristo. E ele começa o cântico com a expressão: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, Senhor, agora eu estou pronto para morrer. E como Simeão pode dizer isso com tanta confiança? O que leva um homem a dizer isso com tanta confiança?
não temer nem a morte. Como isso é possível? A morte, que é o maior inimigo do ser humano, dos maiores inimigos. A resposta para esta pergunta está no verso 30. Ele contemplou o Salvador, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão põe os olhos no bebê de Maria, mas pela fé, pelos olhos da fé, ele não enxerga apenas um bebê, ele enxerga a salvação de Deus. E veja, ele tem este vislumbre somente pela iluminação do Espírito Santo. Caso contrário, seria apenas mais um bebê. Apenas mais um bebê. Ele não teria percebido isso. Ele não teria percebido que ali está Jesus, o Cristo. Então, pela iluminação do Espírito Santo, ele enxerga além do que os seus olhos naturais percebem. Porque, note, ele não viu o desenrolar da história, ele não viu a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, mas ele confia que esta salvação já está estabelecida. Já está estabelecida, pois Deus cumpre as suas promessas. Pelos olhos da fé, ele vislumbra aquele por meio de quem Deus estava trazendo a salvação. O Redentor chegou. Agora ele pode partir em paz. E perceba, Simeão se rende à soberania absoluta de Deus na salvação. Ele canta que a salvação foi preparada por Deus, versículo 31. A qual preparaste diante de todos os povos. Ou seja, Simeão sabe que a salvação não é obra humana. Não é braço humano, não é força humana. É dom de Deus, é dom divino, é obra de Deus, é Deus que preparou e executa esta salvação, esta obra. E a salvação é luz e glória, tanto para gentios quanto para judeus. Perceba, os gentios fazem parte do povo de Deus. É impressionante a percepção de Simeão, o que muitos discípulos demoraram para entender, ele canta, sendo Jesus ainda um bebê. É impressionante a percepção deste homem. O povo de Deus não se restringe a apenas uma nação étnica. Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo todo. A partir da nação de Israel, ele traz o Messias. Sim, uma nação especial, um propósito especial. Mas Deus, a salvação do Senhor não se restringia a um povo étnico. Deus tem os seus eleitos espalhados, e isso de acordo com a promessa feita a Abraão, desde o início. Através do seu descendente, Cristo, todas as nações seriam abençoadas. Por isso ele diz no versículo 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão faz ressoar aqui novamente a profecia de Isaías. Por exemplo, Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7. E ele diz ali, a palavra do Senhor diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança, a aliança superior, a nova aliança, que é mediada em Cristo Jesus. Mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Como nós vimos semana passada, no cântico de Zacarias, Jesus nos chega como o sol nascente, que vem para dissipar as nossas trevas, as trevas do nosso pecado, incredulidade, idolatria, desconhecimento do Deus verdadeiro. Essa luz alcança os gentios e os judeus que se rendem a Cristo. E a glória deste povo está toda depositada neste bebê que Simeão segura nos braços. Cristo é a glória do seu povo redimido. É Deus conosco. E tudo isso se cumpre debaixo da ação soberana de Deus. E assim nós devemos entender, meus irmãos, que Simeão só reconheceu Jesus como Cristo prometido de Deus e se rendeu em adoração pela ação soberana do Senhor, pela obra do Senhor. Caso contrário, ele teria visto simplesmente um outro bebê. E isso serve como aplicação para as nossas vidas também. Porque após a queda em Adão, meus irmãos, todo homem nasce como pecador
nesta terra, neste mundo, todo homem nasce nessa condição miserável, herança de Adão. Essa é a condição de todo homem, o que a Escritura nos deixa claro. E em nossa incredulidade, que é natural de todo o homem, nós rejeitamos a verdade, nós suprimimos a verdade, nós distorcemos a verdade, nós trocamos a glória do Criador pela criatura. E aí a gente coloca a esperança toda na criatura, toda nas coisas deste mundo, toda nos poderes mundanos, e não no Criador. E, meus irmãos, a nossa incredulidade já é um terrível pecado diante de Deus. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Já é um terrível pecado, é a rejeição da verdade. E a Escritura diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim nos nossos dias hoje, muitos podem reconhecer Jesus como um personagem histórico, podem chegar a esse ponto, mas não o reconhecem como Deus. Muitos judeus no tempo de Jesus rejeitaram a ele como Messias. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E ainda esperam pelo Messias ainda hoje. Os muçulmanos reconhecem que Jesus foi um grande profeta, mas não Deus. Não Deus. Os testemunhas de Jeová, que rejeitam, que negam, que distorcem a divindade plena do Senhor Jesus Cristo. Muitos distorcem ou desprezam a pessoa de Jesus Cristo, conforme o registro da Escritura. E você? O que você pensa sobre ele? O que você vê ao contemplar este bebê que nasce? Você já contemplou como Simeão este Jesus, conforme o registro da Bíblia, nascido em Belém, reconhecendo que ele é o Cristo prometido, o Salvador? Plenamente Deus, plenamente homem. Único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro, a glória é só dele. É só dele. Mas nenhum mediador, nenhum santo, nada. Somente Cristo. Você já reconheceu assim? Se já, com certeza você tem muitos motivos para louvar. Você tem muitos motivos para louvar, pois isso é um milagre da graça de Deus. Assim como o nascimento virginal de Cristo é um milagre inteiramente divino, preparado por Deus, da mesma forma, a regeneração de um pecador como você e eu é um milagre. É um milagre. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que mortos podem fazer? Mortos não escolhem nada, mortos não têm o poder de escolher por eles mesmos, não é verdade? Estão mortos. Essa era a sua condição, a minha. Se não fosse o Espírito Santo, jamais reconheceríamos Jesus. Você percebe isso? Você percebe a dependência completa da graça de Deus? Por isso deve estar claro, você deve entender, sim, você é responsável por se decidir por Cristo. E isso tem a ver com a sua salvação, tem a ver com o seu destino eterno. Você é responsável aqui nesta manhã por considerar as Escrituras com a máxima atenção, conhecer este Jesus bíblico e se render a Ele, em arrependimento e fé. Você é responsável por isso. Porém, se isso ocorre, tenha certeza, é somente porque antes, soberanamente, Deus concede o novo nascimento, a regeneração, o novo nascimento aos seus eleitos antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. É somente porque Deus tira as escamas, é somente porque Deus ilumina o entendimento. Não foi sua inteligência, não foi porque você nasceu numa família cristã, não foi porque você foi mais esperto e na internet percebeu, ali está a verdade, não foi. Foi graça. Foi Deus alcançando os seus eleitos. Foi Deus
removendo as escamas, foi Deus tirando das trevas e trazendo para a luz os seus eleitos antes da fundação do mundo. Então nós somos responsáveis sim por respondermos, mas isso só acontece porque Deus nos capacita antes. Caso contrário, você e eu jamais nos voltaríamos para Cristo. Jamais estaríamos aqui. Jamais. Isso deve tirar o nosso orgulho. Isso deve nos fazer louvar mais. Quando nós começamos a entender o peso da graça de Deus. O que diz o Evangelho de João, capítulo 1, prólogo. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. É uma obra dele. A salvação pertence ao Senhor. É uma obra soberana de Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, humilha o homem e exalta a glória de Deus. Por isso é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica que vai contra os nossos dias, tão influenciados pelo humanismo, que coloca o homem no centro, e o homem tem o poder para tudo, onde invertem os valores da Escritura, colocando o homem como soberano e Deus como responsável, para atender os caprichos do homem. Isso não está na Escritura. A Escritura exalta a Deus, a soberania deste Deus. Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Simeão não teria reconhecido aquele menino, se não fosse pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, o Deus da nossa salvação. Nós podemos cantar, se estamos aqui hoje crendo no Cristo bíblico, conforme a Bíblia, podemos louvar, podemos nos juntarmos a Simeão e cantarmos. Os nossos olhos contemplaram a salvação. E até mesmo a fé, somos salvos pela fé, mediante a graça. A fé que nós depositamos em Cristo não vem de nós, é uma obra da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A glória pertence toda a Deus somente. O louvor pertence a Deus somente. Desta forma, aqueles que confiam neste Cristo, como Simeão, são salvos plenamente. São justificados pela fé, como nós cantamos nesta manhã, todos os pecados perdoados, e a justiça de Cristo, a obediência perfeita de Cristo passa a ser nossa pela fé, e assim o crente não precisa temer mais nem a morte, porque Jesus venceu a morte, Ele vive. E a morte neste mundo, no final das contas, leva o crente para mais perto dele. E isso é incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os únicos que podem partir em paz desta vida são aqueles que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os únicos. Caso contrário, como nós lemos no Catecismo, aqueles que partem sem Cristo serão condenados eternamente. Este é o plano de Deus. Deus estabeleceu isso. E cabe a você se submeter a este plano, se submeter à palavra dele. Ele é justo, ele é fiel, ele é santo, ele jamais comete injustiças, jamais. Nós confiamos no caráter perfeito de Deus que se revela nas Escrituras. E na sequência, meus irmãos, vamos observar que Simeão, depois do cântico, de certa forma ele prediz a morte do Cristo prometido. Esta salvação teve um alto custo. Olha o que ele diz a partir do versículo 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então Simeão abençoou José e Maria, e disse a Maria que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos, será alvo de contradição. E seria assim para que se manifestem os pensamentos dos corações, ou seja, não há neutralidade em relação a este menino. Ou é ruína ou é levantamento. Não há neutralidade. E Hendrickson explica estes versos dizendo o seguinte: em outros termos, a relação ou atitude de uma pessoa para com Jesus seria absolutamente decisiva de seu destino eterno. Alguns o rejeitariam, outros, pela graça soberana, o iriam aceitar. Os primeiros cairiam em ruína, isto é, ficariam excluídos do reino, a menos que se arrependessem. Os outros seriam levantados, isto é, seriam bem recebidos no reino e em sua festa de núpcias. Por meio de sua atitude para com Jesus, os homens estariam constantemente revelando os pensamentos ou deliberações do próprio coração. Mostrariam se estavam a favor ou contra ele, a neutralidade seria para sempre impossível. Lucas 11, 23, Mateus 12, 30. Lucas 11, 23 são as palavras do Senhor Jesus: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. De que lado você está? Onde está a sua confiança? Em quem você confia? De onde vem a sua maior esperança? O que faz o seu coração se encher de alegria e esperança? E deste ponto, meus irmãos, Riley faz a seguinte aplicação muito pertinente, que serve para a reflexão de nossas vidas. E ele diz assim: Jesus também serviria para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. O seu evangelho deveria trazer à luz o verdadeiro caráter de muitos. A pregação da cruz revelaria a inimizade que alguns tinham contra Deus e o cansaço e a sede da alma de outros. Mostraria o que os homens realmente são, e assim o foi. Os Atos dos Apóstolos, em quase todos os seus capítulos, testemunham que quanto a isto e a todos os outros aspectos de sua profecia, o velho Simeão estava certo. Aqueles que se rendiam a Cristo e aqueles que se enfureciam contra a mensagem do Evangelho. E nós? Que conceito temos de Jesus? Esta é a pergunta que deve ocupar o nosso coração. Que tipo de pensamentos ele desperta em nós? Este é o ponto que deve chamar a nossa atenção. Estamos com ele ou contra ele? Nós o amamos ou o desprezamos? Sua doutrina nos faz tropeçar ou representa vida para nós? Nós amamos a sua doutrina. Que jamais nos permitamos descansar até que estas questões sejam respondidas satisfatoriamente. E veja, Simeão prediz a Maria que diante desta realidade, uma espada traspassará a tua própria alma. O que ele está dizendo com isso? Nós podemos entender aqui no sentido figurado, a expressão indicando uma dor intensa, né, severa angústia, que viria sobre Maria, e aqui certos comentaristas concordam que isso ocorreria em virtude dela contemplar a morte de Jesus na cruz. O que de fato aconteceu? A mãe contemplando a morte de seu filho, conforme é registrado lá em João 19, Maria estava aos pés da cruz, e naquele momento de terrível dor, Jesus ainda se preocupou com Maria e encarregou João, o discípulo amado, de cuidar dela, de levar Maria para casa. E tudo isso aconteceu momentos antes dele dizer, dele bradar na cruz: está consumado. Aquele bebê estava destinado à morte, ele veio para salvar, e essa salvação dependia da morte dele para pagar pelos nossos pecados, incluindo os pecados de Maria, incluindo os seus pecados
incluindo os meus pecados. E esse sempre foi o plano de Deus, sempre foi o plano soberano de Deus. Após a queda em Adão, este era o único caminho, o único caminho. E assim nós entendemos que Jesus veio em sua primeira vinda, principalmente para redimir o seu povo de seus pecados, como nós falamos semana passada, com o cântico de Zacarias, meditando sobre a redenção. O que significa a redenção? Nós meditamos neste cântico de louvor de Zacarias, e esse é o nosso maior problema hoje, é sermos separados de Deus, meus irmãos. Doenças físicas são ruins, problemas econômicos são ruins, problemas políticos nos afetam, são coisas difíceis, mas o nosso maior problema é estarmos separados de Deus e sermos condenados eternamente. E isso somente Cristo pode resolver, por isso este evangelho precisa ser proclamado, esta verdade precisa ser anunciada. E, meus irmãos, esta predição de Simeão, ela ocorre também conforme as profecias. Também conforme as profecias. Isaías 53, das mais claras, o Messias, o Cristo, viria como servo sofredor para pagar pela pena dos nossos pecados. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, texto que nós costumamos ler na ceia do Senhor, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Perceba a soberania de Deus. O Senhor, o próprio Deus, faz cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. E esta profecia, ela se cumpre na cruz. Quando Jesus bradou, está consumado, está pago, tudo o que precisava ser feito foi feito pelo Redentor, pelo Cristo, por este bebê que Simeão está louvando a Deus, pela vida deste bebê que nos chega. E assim nós temos a certeza desta salvação. O Novo Testamento, então, explica a obra deste Redentor. Por exemplo, 2 Coríntios, não está aqui, os irmãos podem abrir aí, 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Este é daqueles textos essenciais que fala do coração do Evangelho. Textos para termos memorizado, textos para levarmos em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Salvação pela fé somente, mediante a graça. Aquele que não conheceu o pecado, quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus, nunca pecou. Então, ele cumpriu a lei com perfeição. A lei que você já não consegue cumprir e você transgride a cada dia, ele cumpriu com perfeição. Por isso era importante não só a morte de Jesus, mas a vida dele cumprindo as demandas da lei. E ele cumpre no lugar de pecadores. Então, aquele que não conheceu o pecado, assim ele pôde se entregar no madeiro para pagar a pena, e ele o fez pecado por nós. O ele aqui é Deus Pai, soberanamente. A morte de Jesus debaixo da soberania de Deus. A maior atrocidade da história da humanidade foi o assassinato de Jesus Cristo. A maior atrocidade. E isso estava debaixo do controle soberano de Deus também. E dessa maior atrocidade, da maior injustiça, Deus faz redundar a maior bênção. Perceba a sabedoria de Deus, a habilidade de Deus em transformar os piores cenários em glória ao seu nome e salvação para o seu povo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Não somos salvos por obras, não somos salvos por obras. É somente por Jesus, meus irmãos. A justiça perfeita para sermos aceitos diante do Deus que é infinitamente santo, as nossas justiças, as nossas obras são trapos imundos diante de Deus, como a Escritura nos diz.
Por isso nós necessitamos desta couraça da justiça perfeita, deste manto de justiça perfeito que vem a nós por meio da fé somente em Jesus Cristo. E assim nós somos cobertos perfeitamente pela justiça de Deus e somos salvos por Deus. E a partir daí, santificação. E aí é um processo, luta diária contra os pecados, o crente não quer mais permanecer no pecado, ele quer permanecer com Cristo, ele quer negar a si mesmo, seguir a Cristo até o fim, mas não pela sua força, sempre dependendo da graça de Deus, sempre dependendo do Espírito Santo, que Ele nos renove, e o Espírito Santo renova pela palavra, o Espírito Santo renova pela comunhão da igreja, o Espírito Santo renova pelos cânticos que nós cantamos, o Espírito Santo renova pelo nosso tempo que nós separamos como família, para lermos a palavra juntos, e ali somos renovados, e assim o Espírito Santo vai fortalecendo o povo que pertence a Deus. Esta é uma obra da graça somente de Deus. E este Cristo, meus irmãos, nós sabemos que Ele não permaneceu morto, Ele venceu a morte. No terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo, e assim, inclusive a tristeza de Maria se transformou em alegria. A sua fé foi fortalecida em seu Salvador, como ela canta no cântico, em Deus, meu Salvador. Ela reconhece, ela foi fortalecida, e Hendrickson diz o seguinte: o que Simeão disse era verdadeiro, ele porém não viu tudo. Não viu que mesmo em meio à dor de Maria, ela receberia uma medida de consolo, a sugestão do Salvador crucificado, o discípulo a quem Jesus amava a levaria para casa. Não é possível que a própria memória da profecia de Simeão fortalecesse Maria nos momentos de sua mais profunda agonia, provando-lhe que isso também estava no plano de Deus e que, portanto, cooperaria para o bem? Melhor ainda, por causa da ressurreição ao terceiro dia, a dor de Maria será logo transformada em alegria e para o fortalecimento de sua fé. Muito interessante essa percepção aqui de Hendrickson sobre essa profecia de Simeão, que já indicou que Maria iria sofrer, então já deu um alerta, mas de certa forma preparando ela depois para os momentos tão difíceis e duros, mas entendendo, de alguma forma isso está debaixo do controle de Deus, não sendo levada ao desespero. Então, como Deus realmente, por suas promessas, por suas profecias, Ele traz paz ao seu povo, Ele está no controle, e nós devemos crer neste Deus. E claro, Jesus venceu a morte, ressurgiu, e a alegria foi completa em seus discípulos. Concluindo, meus irmãos, de fato, Simeão foi um homem muito abençoado por Deus. É impressionante as suas percepções e predições, estando ainda sob a antiga aliança, do lado de lá da cruz. E nós estamos do lado de cá da cruz, e diferente de Simeão, nós sabemos o desfecho da história. Estamos sob a nova aliança. Nós temos a revelação de Deus completa em nossas mãos, a Bíblia, o Espírito Santo já foi concedido, por isso nos sobram os motivos para louvarmos e bendizermos a Deus. Pela graça nós sabemos que Jesus é o Cristo que foi prometido, nele as promessas de Deus se cumprem. Pela graça podemos contemplar Jesus pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Pela graça sabemos que Jesus subiu aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós. Pela graça sabemos que Ele vai voltar para julgar vivos e mortos e consumar a redenção do seu povo. E todos os que esperam por sua vinda e anseiam por este desejo, por essa vinda. E meus irmãos, aí sim a consolação de Israel será plena. A consolação de Israel foi parcial na primeira vinda de Jesus, mas na segunda vinda, a consolação será total, porque Jesus vem para redimir a sua criação, estabelecer novos céus, nova terra para aqueles que esperam nele, e aí sim, nós teremos consolo pleno, e isso de acordo com a visão do apóstolo João, a visão profética do apóstolo João. Isso vai acontecer, nós esperamos isso pela fé, nas promessas da palavra, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela consolação de Israel. Obrigado por Cristo, este bebê que foi levantado por Simeão. E ele louvou o Senhor, contemplando tão grandiosa salvação. Pai, nós te louvamos pela tua graça. Ajuda-nos a entendermos a profundidade da graça, Senhor. Quão profunda é a nossa miséria, quão infinitamente maior é a tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta luz que dissipa as nossas trevas, que é Cristo. Obrigado, Senhor, pela glória do teu povo, que é Cristo. Obrigado pela nossa esperança, Senhor, que é Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, que a noiva possa estar adornada, preparada para o grande dia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos a obra nesta terra, a missão que o Senhor tem para nós, de proclamarmos, Senhor, este Evangelho. Os eleitos que ainda precisam ser alcançados, a igreja que precisa ser fiel, coluna e baluarte da verdade, Senhor, para as próximas gerações. Esta doutrina, Senhor, sã doutrina, precisa ser mantida pura. Ajuda-nos, Pai, para que mais e mais vidas continuem celebrando e se alegrando em Cristo, o nosso glorioso Redentor. E é no nome dele que oramos. Amém. Cantam glória ao novo Rei, paz aos homens, alegria, paz com Deus e sua ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Estou eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Oh, bondosa divindade, tão gloriosa humanidade, salve a glória de Israel, luz do mundo
o povo resgatado. Glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Abençoe a sua vida nesta semana que se inicia. Possamos estar meditando nestas verdades preciosas do Redentor que nos chega, que nos chegou. Ele veio, Ele vive. Possamos viver por meio dEle. Lembrando, meus irmãos, semana que vem nós temos a cantata. Então, teremos um culto especial. Convide seus amigos, venha para estar conosco. Nós vamos ter a cantata, louvores também congregacionais e a pregação da palavra. Então, teremos um domingo especial. Domingo que vem, dia 18, venha estar conosco pela graça do nosso Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.